Ok, pessoal, vamos então iniciar nossa próxima aula tratando agora dos dependentes do imposto de renda para 2014. Então, nesta aula, nós vamos verificar quem são os dependentes que eu posso utilizar para abater da minha base de cálculo. Então, são consideradas, primeira, cônjuge ou companheiro. Então, o companheiro, no caso o companheiro, se eu tiver filho com o companheiro, companheira, ele já é considerado dependente, eu posso incluir. Ou viver há mais de 5 anos com esse companheiro, mesmo sem ter filhos. E o cônjuge, em qualquer situação. Tenho filho, moro um dia com o cônjuge, é dependente. Isso lá em 2013, né? No ano calendário que eu estou considerando. Filhos e enteados. Então, os filhos e enteados, duas situações, até 21 anos ou até 24 anos. Até 21 anos, filho ou enteado, qualquer idade, até 21. Ou em qualquer idade, quando ele estiver incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Então, eu tenho um filho lá, ou enteado, até 21 anos, tranquilo. Se for acima de 21 anos, ele tem que estar incapacitado para o trabalho físico ou mentalmente. Ou pode ser até 24 anos também, o filho ou enteado, se ele estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Eu ainda posso considerar ele como dependente até os 24 anos. Então, qual que é o limite de dependência de filho? Até 21 anos, e não 18 anos. Continuando aqui, irmãos, netos e bisnetos. Eu posso incluir como dependente? Posso incluir. Mas, nesse caso, tem algumas condições. Ou seja, esse irmão, neto ou bisneto, ele não pode ser, tem que estar sem arrimo dos pais, sem proteção dos pais. Esse contribuinte tem que ter a guarda judicial desse irmão, desse neto, desse bisneto. Até 21 anos, eu posso usar ele como dependente na minha declaração, ou se em qualquer idade, a mesma situação lá do filho, se ele estiver incapacitado físico ou mentalmente também. Se ele tiver até 24 anos, eu também posso utilizar ele como dependente se ele estiver lá cursando o ensino superior, ou escola técnica segundo grau, e eu tenho a guarda judicial. Então, nesses casos aqui, irmão, neto ou bisneto, eu tenho que ter a guarda judicial deles. Os pais, avós e bisavós, né? Eu posso também utilizar eles como dependentes na minha declaração. Nesse caso, esses pais, avós, eu vou utilizar se eles receberam em 2013, no ano calendário 2013, até o valor limite divulgado pela Receita Federal. Esse é um exemplo daqueles pais, avós, bisavós que recebem lá a aposentadoria e o limite anual deles é bem baixo. Então, eu posso utilizar ele como dependente na minha declaração, até o valor divulgado. Esses valores eu não estou falando agora, porque eu vou falar em uma aula apenas de valores, já com as novas regras, novos valores divulgados pela Receita, de todos os valores que eu tenho que considerar. Também, se esse pai avô ele saiu do país, fez aquela declaração de saída definitiva, eu posso declarar ele até aquele limite, aqueles meses que teve em 2013 de rendimento. Eu posso pegar aquela declaração de saída dele e colocar na minha declaração ele como dependente. Menor pobre, né? Então, o menor pobre, o que é o menor pobre? Né? Aquela pessoa que até 21 anos de idade, que o contribuinte tenha criado ele, educado aquela pessoa e tenha a sua guarda judicial. Eu tenho a guarda judicial, eu criei a pessoa, eduquei até 21 anos de idade, eu posso utilizar ele como dependente na minha declaração. Os tutelados e curatelados. Então, os tutelados e curatelados são aquelas pessoas absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, que o contribuinte tenha a sua guarda judicial, esteja isso decidido judicialmente, e eu posso utilizar ele como dependente. Nesse caso, né, os dependentes podem ser consideradas as pessoas que, de acordo com os itens acima, a gente já falou, mantiveram relação de dependência com o declarante, mesmo que por menos de 12 meses no calendário 2013, como no caso de nascimento e falecimento. Então, meu dependente nasceu em 30 de dezembro de 2013, já é dependente. Nasceu no ano calendário 2013, já é dependente.
Meu dependente faleceu em 1º de janeiro de 2013. É dependente, tá? Está dentro do ano calendário 2013. Posso utilizar. No caso de dependentes comuns, né, que são aqueles os casais em que cada mãe contribuinte faz declarações em separado, tá? A mulher faz a declaração, o homem faz outra. Então ele tem um filho, por exemplo. Para quem que fica o dependente? Então eu posso optar. Vai ficar com o marido, vai ficar com a esposa. Coloca esse filho em uma das declarações e não pode informar na outra, né? Então eu vou deduzir aqueles valores daquela dependência. Na minha declaração, a minha mulher vai ficar sem. Se eu tiver 2 dependentes, eu posso colocar um em cada declaração. Um filho em cada declaração. Ou eu posso colocar os 2 em uma declaração apenas. Isso vai depender muito o quê? De quanto eu tenho a pagar de imposto, quanto eu tenho a restituir, em qual das declarações isso vai compensar mais. Então o contribuinte tem que fazer aí uma verificação, uma análise, no momento do preenchimento, verificar o que compensa mais. Eu colocar os 2 dependentes da minha declaração, os 2 filhos na declaração da minha esposa, separar cada um para um, né? Então, eu posso fazer essa análise e ver o que é mais vantajoso. Então é obrigatório informar o CPF para aqueles dependentes que tenham 18 anos ou mais. Para quem tiver menos de 18 anos, isso não é obrigatório. Esteja completado até 31/12/2013. Então, os rendimentos desses dependentes, os bens e direitos que eles tiverem, isso eu tenho que informar na declaração que inclui eles. Então, eu, marido, lá o pai, coloco o filho como dependente, ele tem 18 anos, já trabalha, recebe lá um salário dele, X. Esses valores que ele recebe eu tenho que incluir na minha declaração. Tem que verificar se compensa incluir pelo valor que eu vou ter de desconto na minha base de cálculo. É mais uma análise a ser feita. Também os bens que ele tiver, bens, direitos, também eu tenho que incluir. Bem, então, esta é a nossa aula sobre dependentes. Espero que você tenha entendido e a gente continua na sequência.